Imagino que deve ter chegado a hora de falar. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É isso mesmo, Pastor Charles? Acredito que sim. Então vamos lá. Isso aí, meu pastor. Agora é com o senhor, viu? Então tá bom. Alegria ouvi-lo. Então tá. Gente, eu quero só um minutinho de você esperar só um segundinho, porque eu preciso colocar o PowerPoint aqui. Já, já, eu vou precisar de um minutinho, talvez até menos de um minutinho, uns 30 segundos da sua paciência. Olha, já estou achando aqui, tá vendo? Está sendo mais rápido do que eu imaginava. Você viu só? Que legal. Pronto, tá aí. Pronto. Esse assunto é muito importante, eu considero esse assunto tremendamente importante. Você sabe que nós temos uma realidade na Igreja Adventista ao redor do mundo, não é só na América do Sul, não é só Brasil, é ao redor do mundo. Nós temos perdido, e vamos falar baixo isso, hein? Nós temos perdido um número proporcional a entre 40% e 50% do número de pessoas que são batizadas a cada ano. Vamos supor que se batiza cada ano 100 mil pessoas, mais ao redor de 50 mil pessoas estão abandonando a igreja. Claro que não são aquelas que se batizaram, são outras pessoas que já estavam na igreja e que por alguma razão acabaram se afastando. É algo muito preocupante, porque se a gente só se preocupa com o batismo, a gente deve se preocupar com o batismo. O batismo é uma coisa mais linda e é para isso que existe a igreja. Uma das principais razões da existência da igreja é levar pessoas a conhecer a Cristo. Né? Nós temos que pregar a toda a nação, tribo, língua e povo, etc. Ninguém tem nada a falar contra isso, mas alguma coisa está acontecendo que nós estamos perdendo tanta gente assim. Não é possível perder tanta gente assim. Por que tanta gente está saindo? Bom, preocupados com esse assunto, a Associação Geral da Igreja Adventista, em 2011, 2012, começou a estudar esse tema. Né? E formaram uma comissão a qual eu pertenço, tenho o privilégio de pertencer, que é a Comissão de Nutrição e Retenção e Conservação. Nutrição e Conservação de Membros. O que a gente pode fazer como igreja para nutrir melhor e conservar melhor os membros da igreja, para a gente não ter esse problema que nós estamos tendo já há vários anos, né? Como resultado dessa comissão, no ano no ano anterior, foi lançado esse livro. E essa apresentação aqui que eu estou fazendo para você é um dos capítulos desse livro, se não me engano, página 95. Talvez alguns de vocês tenham recebido esse livro, ou se alguém tiver muito interesse, pode encomendar, mandar vir da Associação Geral, através da Departamento de Secretaria da Associação Geral, pode conseguir esse livro. Mas eu estava me referindo a algum momento atrás aí, sobre esse estudo que foi feito. A igreja encomendou um estudo em 2011, 2012, para saber por que os membros estão saindo. Na verdade, o estudo não consegue descobrir por que os membros estão saindo, porque ele avaliou a percepção dos membros. Então, o que a gente pode entender é o que as pessoas que saíram dizem, qual a razão que elas saíram, né? Às vezes, nem sempre a percepção pessoal é a mais correta, e aqui estão algumas das razões, né? Hipocrisia, essa é a maior razão. Eu percebi que tem hipocrisia na igreja, né? A segunda razão principal, problemas matrimoniais. A terceira é falta de amigos, né? A outra é um alto nível de conflito na igreja. Depois a outra é outros conflitos familiares. A seguinte é conflitos pessoais com membros da igreja. Eu tenho conflitos lá, alguém me tratou mal, etc. Então, eu abandono a igreja, né? Nós hoje, nessa apresentação, a gente não vai discutir o assunto de por que as pessoas abandonam a igreja. Nós estamos interessados, nessa apresentação, em tentar descobrir
uma maneira de saber um indicador de evasão de membros, né? Como é que eu sei? Será que existe algum indicador confiável que me ajudaria a identificar aqueles que estão em maior risco e prover apoio ministerial prioritário? Antes de seguir nesse assunto do indicador, eu quero compartilhar com você 3 frases que eu achei muito interessante que mandaram para mim pelo WhatsApp. Aí um amigo meu que é missionário lá na África mandou para mim uma série de frases e eu escolhi 3 para falar para você hoje. Olha, a primeira, relacionada com esse assunto de evasão da igreja. A primeira diz assim: você se decepciona muito com a igreja porque espera muito da igreja e pouco de Cristo. Olha só, interessante, né? Você se decepciona muito com a igreja porque espera muito da igreja e pouco de Cristo. Essa frase não tem autor, não sei quem foi. Agora, essa próxima é de Spurgeon. Ele diz assim: se você não está levando pessoas para o céu, é porque você não está indo para lá. Você já pensou que coisa séria? Se eu não estou levando pessoas para o céu, é porque eu não estou indo para lá. Muito sério. A próxima não tem autor, não sei quem é o autor, mas diz assim, olha, também é uma frase impactante. Ela diz: quem sai da igreja por causa das pessoas não entrou nela por causa de Jesus. Uau! Eu me lembro meu pai dizia sempre, né? Meu pai dizia assim: ovelha que pasta não tem tempo para olhar para as outras ovelhas. A ovelha que está se alimentando, você já viu ovelha, né? Ela baixa a cabeça, olha para a grama e olha para a comida e pasta. A igreja que está se alimentando não tem tempo de ficar olhando para outras ovelhas. Você ficar olhando para outra ovelha, as outras vão comer e você não come, você não se alimenta. Então, quando quem de mim se alimenta, disse Jesus, por mim viverá. Quando eu estou me alimentando de Cristo, eu não tenho tempo de ficar olhando para os outros, eu vou seguir a Cristo. A gente falando de razão, essa é a principal razão porque as pessoas abandonam a igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Pastor, mas tem um monte de defeito lá dentro. Esse não é o nosso assunto hoje, né? A gente tem eu gostaria muito de falar sobre esse assunto, porque eu gosto desse assunto, mas hoje a gente está... Vamos voltar para a apresentação aqui. Nós estamos procurando um indicador de evasão. Será que daria para saber quando uma pessoa está para abandonar a igreja e então eu, que sou um líder da igreja, posso prover apoio ministerial prioritário? E eu fico imaginando, né? Assim, um sonho de bobeira, né? Mas eu fico imaginando se a gente pudesse ter um boné em cada membro da igreja com uma luzinha ali, uma luzinha vermelha. E quando o membro tivesse para abandonar a igreja, o pastor está pregando, aí lá de cima ele olha assim, lá do púlpito olha, e aí vê as cabecinhas das pessoas com boné, e aí quando tivesse para abandonar a igreja, aí a luzinha vermelha acendia no boné, o pastor: opa, tem que visitar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã lá, está para abandonar a igreja, vou lá visitar. Claro que isso não existe, né? Não existe. Mas que instrumentos a gente teria para ter indicativos de que a pessoa estaria abandonando a igreja? Tem uma pergunta errada que a gente costuma fazer sobre esse assunto, a pergunta é: como conservar os membros na igreja? Essa pergunta é erradíssima, porque se essa é a pergunta que a gente está fazendo, é fácil conservar membro na igreja. Você dá dinheiro para ele toda vez que ele for, ele vai ficar. Né? Você quer membro na igreja? Você dá R$100 cada vez que a pessoa for lá, vai ter gente na igreja todo dia. Você pode fazer vigília, madrugada, dá R$500 para cada um que for na igreja, vai estar. É isso que a gente quer. É esse o desejo, esse o propósito, a gente ter membros na igreja. Ou tem gente, não, vou fazer uma quadra bem legal de esporte, vou dar jogo, vamos pôr filme para o pessoal assistir, né? Vamos pipoca, comida, dar comida, o pessoal ficar na igreja. Põe comida lá, o pessoal fica na igreja. Pronto, resolveu o problema. É isso que a gente quer. A gente quer mesmo, é só que as pessoas fiquem na igreja. Então, essa, na minha opinião, não é uma pergunta correta que a gente tem que fazer. Talvez a pergunta melhor seria essa: como ligar os corações, as emoções das pessoas ao céu e Jesus? E aí você tem lá Colossenses, capítulo 3, né? E a gente está lendo Colossenses agora, quando a gente está fazendo essa aula. Talvez você esteja escutando essa aula depois, né? Já gravada, mas agora, nessa semana que a gente está tendo aula, nós estamos estudando o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3 diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus.
Pensem nas coisas lá do alto e não das que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. É isso que a gente quer o coração, as emoções, a mente, os sentimentos das pessoas nas coisas do alto, desligada das coisas da terra e ligada nas coisas do alto. Lembra que a principal preocupação na pregação de Jesus não era a retenção do corpo, né, na igreja. Você estuda lá Mateus capítulo 5, capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão da Montanha. Em nenhum momento Jesus estava preocupado em manter as pessoas na sinagoga, né? A preocupação de Jesus era diferente. Era o coração das pessoas, a parte interior, a parte íntima, que ninguém pode ver, os pensamentos das pessoas estarem ligadas nas coisas de Deus. Jesus disse que amar a Deus de toda maneira possível e ao próximo é isso que a gente está querendo ter, né? Você lembra que o mestre da lei foi falar com Jesus, como que eu faço para herdar a vida eterna? Não é ficar na igreja. Você não herda a vida, a igreja não tem poder de dar para você vida eterna. Você vai ter vida eterna se você amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, né? E aí, entre parênteses aqui, para você ver como o amor é uma escolha, né? Senão Jesus não teria dito, olha, você tem que amar a Deus. Mas tem gente que pensa que ele não tem controle sobre o amor. Claro que tem. Você decide o que você vai amar ou o que você não vai amar. Você decide se você ama seu esposo, se ama seu esposo ou não. Isso é sua decisão. A outra pessoa, você é livre para amar, independente do que a outra pessoa faça ou deixe de fazer. Isso é problema dela. Você é livre para amar e você é livre para amar a Deus. Como é que eu faço para amar a Deus? Esse é o grande mistério. A gente vai tentar desenrolar um pouquinho disso nessa apresentação. Bom, quando as pessoas conhecem e amam a Deus, elas vão ter vida eterna. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem. E então a retenção dessas pessoas, a conservação dessas pessoas na igreja vai ser consequência. A consequência é que eu estou ligado com Jesus, eu vou permanecer na igreja. Eu não estou na igreja por causa da igreja. Eu não estou na igreja por causa dos irmãos da igreja, né? Eu não estou na igreja para ser bem tratado, né? Para ser paparicado, para ser beijado, abraçado, para rirem para mim, para me fazerem coisas boas. É bem o contrário. Eu estou na igreja para eu paparicar, para eu tratar bem, para eu rir para as outras pessoas, para eu abrir a Bíblia, para eu cumprimentar. Ah, pastor, não me cumprimentam. Claro que não cumprimentam você. A igreja está cheia de pecador lá, igual você, igual eu. Não é para isso que a gente está na igreja. A igreja, a gente não está lá para receber aplauso, a gente está lá para ser missionário. Os missionários vão ficar missionários dispostos a morrer. Ah, e se alguém matar? Azar, se alguém me matar lá, eu estou indo para morrer, eu estou indo para servir, para oferecer minha vida como sacrifício. E é assim que a gente entra na igreja. Todo verdadeiro discípulo entra no reino de Deus como missionário, e assim a gente entra na igreja também. Eu vou entrar lá para influenciar outras pessoas, para trazer outras pessoas. É para isso que eu estou na igreja. Amar a Deus é um requisito, portanto, é parte da minha escolha. Não deve ser apenas, de acordo com 1 João 3,18, não deve ser só de palavra ou de língua, mas em ação e em verdade. 1 João 4, 7 a 21 diz que eu revelo amor se eu amo os irmãos. Como que eu posso amar a Deus que eu não vejo, diz João, se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo? Tem alguma coisa estranha aí. Não. E aí tem gente que diz assim, né? Eu até coloquei no meu Instagram essa semana, eu também recebi um negócio muito interessante pelo Instagram. Uma fake news espiritual que tem por aí, né? Estou fora da igreja. Olá, pastor Marcos Bonfim, o senhor nos escuta? Estamos tendo aqui um detalhezinho técnico, nós já voltamos em poucos minutos aí, só certificar aqui que a nossa conexão foi restabelecida com o pastor Marcos Bonfim, então, alguns minutinhos aí, nós já retornamos, nós vamos tentar aí retomar essa conexão com o pastor Marcos Bonfim nesse seminário abençoado, que já está aí instruindo, inspirando o nosso coração, já está mexendo aí
essa importante tarefa de aproximar as pessoas de Deus, de ajudá-las a amarem a Deus, porque quando amamos a Deus, como estamos aprendendo aí com o pastor Marcos, né? Quando o nosso coração está ligado aí ao coração do Senhor, quando está ligado ao céu, a gente automaticamente, né, vai estar na igreja, vai desejar estar nesse espaço especial. Então, tentando restabelecer, como é que está pastor Marcos Bonfim? O senhor já nos escuta? Já conseguiu retomar a conexão? Vocês estão me escutando? Sim, muito bem. Bênçãos, pastor, que bom que conseguimos nos reconectar. Então, continue aí, meu pastor, essa ministração aí. Está sendo abençoada. Obrigado, pastor. Bom, tá bom, pastor Charles. Meu computador aqui parou. Eu acho que o problema foi do lado de cá. Mas que bom que deu para a gente restabelecer a ligação. Mas eu estava citando, agora vou ver se eu me lembro. Eu estava citando um texto que eu recebi essa semana, né? Uma fake news espiritual, em que as pessoas dizem: eu estou fora da igreja, mas perto de Deus. E aí, embaixo, a frase é assim: é possível você permanecer no exército sem comparecer ao quartel? Seria possível você permanecer no exército sem comparecer ao quartel? Não daria, né? Quando as pessoas amam a Jesus, vão amar aos irmãos. Quando ama a Deus, ama aos irmãos. Se eu não amo aos irmãos que eu vejo, eu não posso amar a Deus a quem eu não vejo. Então, o maior esforço, o esforço mais importante para a conservação e para a nutrição de membros é o esforço para levar as pessoas a amarem a Deus. O que a gente pode fazer para levar as pessoas a amar a Deus? Bom, amar a Deus, de acordo com a Bíblia, e ali você tem vários versos, João, capítulo 14, capítulo 15, 1 João, capítulo 2, capítulo 5, diz que amar a Deus está relacionado com a guarda dos mandamentos, com a guarda da sua palavra. Mas eu quero mostrar para você uma forma surpreendente de desenvolver essa afeição em relação a Deus. Olha o que disse Jesus, e agora tem a ver com mordomia cristã. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Isso está em Mateus capítulo 6, 19 e 21. Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Olha, isso aqui é uma novidade. Jesus não está falando para eu entregar meu dízimo e oferta porque a igreja precisa, porque precisa ajudar os missionários, porque a missão da igreja tem projetos missionários. Não é essa a principal razão. A principal razão é porque o meu tesouro, os meus tesouros, eles são carregadores de afeições. Eles levam as minhas afeições. Onde eu aplico meus tesouros, onde eu aplico a minha prata, meu dinheiro, os meus recursos, ali vai o meu coração. Isso é muito interessante, isso é muito importante, e eu preciso saber disso. Esse é um princípio estabelecido por Jesus. E a gente chama isso de dadivosidade financeira e espiritual. Não é simplesmente uma doação. Doação eu dou para a igreja, estou fazendo uma doação para a igreja, estou dando para a igreja. Isso não tem significado espiritual nenhum. Isso não é dadivosidade financeira espiritual, melhor dizendo, né? Não é dadivosidade financeira espiritual. Quando é dadivosidade financeira espiritual, eu não dou para a igreja, eu dou para Deus na igreja. Assim eu ensinei para minhas filhas, sei que vários de vocês têm ensinado isso para os filhos, né? Na verdade, eu estou entregando as coisas para Deus. É a Deus que nós adoramos. E é a Ele que nós damos as coisas. Devolvemos, na verdade, daquilo que Ele nos dá, que é o conceito de dadivosidade regular e sistemática, né? Olha o que diz Ellen White: a riqueza acumulada não é simplesmente inútil, ela é uma maldição. Nesta vida é uma cilada para a espiritualidade, desviando as afeições do tesouro celestial. Então, quando eu não estou investindo meus tesouros nas coisas celestiais, as minhas afeições estão sendo desviadas. E se as minhas afeições estão sendo desviadas, minhas afeições não estão lá em cima, eu vou arrumar uma série de desculpas para abandonar os caminhos de Deus, porque o meu coração já não estava lá. Primeiro o meu coração sai de lá, depois o meu corpo segue o coração. Mas a igreja está cheia de gente
cujo coração já não está mais lá. Está lá porque o coração não está mais com Deus. Está lá porque tem amizades, gosta de música, gosta de acampamento, gosta de desbravador, gosta disso, daquilo, mas o coração não está lá. E é tão sério, como que a gente vai ministrar, como a gente vai pastorear essas pessoas, né? Olha o que diz mais Ellen White sobre como evitar essa cilada. Se os mordomos de Deus cumprirem seu dever, não vai haver perigo de que as riquezas aumentem tão depressa. Ó, imagina que Deus quer abençoar você. Vamos dizer, Deus assim, Deus vai falar assim, eu quero abençoar essa pessoa, mas que risco! Se eu começo a abençoar, eu começo a prosperar nos negócios, essa pessoa vai ficar tão ligada com a grana que ela vai esquecer de mim, vai me abandonar, vai, porque onde está dinheiro, aí estão as afeições, né? Então, Ellen White diz, como você evitar essa cilada? Olha, está aqui esse texto. Como você faz para evitar? Se os mordomos de Deus cumprirem seu dever, qual que é o dever? Fala para mim. Meu dízimo e minha oferta regular e sistemática. Meu pacto. Em alguns lugares a gente chama isso de pacto, né? Minha oferta percentual. Se os mordomos de Deus cumprirem esse seu dever, não vai ter perigo de que as riquezas aumentem tão depressa. Deus pode aumentar depressa as riquezas para você. Não tem perigo. Não vai ser uma cilada. Pois essas riquezas vão ser usadas com prática, sabedoria e liberalidade cristã. Claro, Deus está enriquecendo você, por quê? Você vai morrer, eu também. Esse mundo vai acabar, vai queimar tudo. Né? Por que Deus está enriquecendo você? Deus está enriquecendo para você ajudar a terminar a obra dele. É para isso que Deus vai dar recursos. Né? A gente não carrega nada com a gente. Né? E Ellen White continua dizendo que há apenas 2 lugares no universo onde poderemos colocar os nossos tesouros. Ou no celeiro de Deus ou no celeiro de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado ao lado de Satanás e vai fortalecer a sua causa. Então, essa afeição que deve ser crescente para com Deus é a escolha mais importante para a vida eterna. Por isso que eu acordo mais cedo, por isso que eu tenho meu momento de comunhão com Deus, porque é assim que a gente ama, quando a gente dedica tempo. Né? Essa é uma maneira de amar. Jesus já disse, quando eu invisto meus recursos também, mas quando eu dedico tempo, quando eu trabalho, quando eu faço coisas, como é que eu faço para amar minha esposa? Tem que dedicar tempo. No lado de Deus, é por isso que eu guardo o sábado. Vou parar de trabalhar e vou ficar só com Deus no sábado. Tem gente que o casamento está indo para baixo porque ele não tem o sábado do casamento, não tem aquele dia de ficar o casal, entendeu? Com Deus também, toda manhã, aquele momento de ler a Bíblia, estudar lição, tal. O amor vai aumentando. Né? Meus recursos estão lá, o amor vai aumentando. Eu dou estudo bíblico, estou trabalhando para Deus, trabalho lá na igreja, o amor para com Deus vai aumentando. Porque eu tô contribuindo para o amor aumentar. Isso também se aplica nos relacionamentos humanos, né? Mas o interessante desse tema que nós estamos estudando hoje é que essa afeição ela pode ser também iniciada e aumentada pela dadivosidade espiritual financeira, não por qualquer doação. Eu faço a diferença entre doação e a dadivosidade espiritual financeira, que é quando você dá para Deus, como um ato de adoração a Deus. Então, essa dadivosidade espiritual financeira, não doação, ela está relacionada à vida eterna. Você vai conectar o seu coração com as coisas de Deus. E ela é uma estratégia de Jesus para manter o coração nos caminhos dele. Significa muito mais do que apenas manter o corpo da pessoa na igreja. Bom, eu quero mostrar para vocês esse livro. Esse livro foi escrito por um australiano, um estudioso australiano, e ele fez um estudo demográfico sobre o dízimo e os motivos pelos quais as pessoas dizimam em 5 associações ao redor do mundo. Uma na Austrália, uma no Quênia, uma na Inglaterra, outra nos Estados Unidos e outra no Brasil, em São Paulo. E esse estudo foi publicado em 2015. Esse livro, você pode anotar o título, ele está disponível para ser vendido no Amazon. Você pode comprar o livro aí. É muito interessante mesmo. E ele diz nesse livro, a conclusão dos estudos dele é que a dadivosidade financeira e espiritual, claro que ele não usa esse nome eu estou usando aqui nessa apresentação, ele diz que deve ser avaliada e estudada para fins de nutrição e conservação de membros. Olha que interessante. Olha o que ele descobriu. Porque ele nesse estudo, primeiro ele separou todos aqueles membros que ele considerava dizimistas regulares, ou dizimistas fiéis. Aí, quando ele selecionou esse grupo, ele começou a fazer uma série de perguntas para esse grupo, só para esse grupo. E ele descobriu que esse grupo tinha algumas coisas em comum. A maioria das pessoas que eram regulares no dizimar também tinham outras 5 práticas
né, devocionais. Frequência à escola sabatina, começar e terminar o sábado, estudar a lição da escola sabatina, ler e refletir sobre a Bíblia todos os dias e orar frequentemente durante o dia. Olha que interessante. Olha, e eu quero chamar a sua atenção para um negócio. Todas essas 5 práticas espirituais, devocionais, elas estão relacionadas com a ligação entre você e Deus. Por que você ora? Para ligar com Deus. Por que você lê a Bíblia? Para ligar, para amar mais a Deus. Por que você estuda a lição da escola sabatina? Para amar mais a Deus, para me ligar mais com Deus. Por que você para no sábado? Né? Você não tem nada para fazer? É por isso que você não tem nada para fazer? Né? Perdeu o trabalho, não tem nada para fazer? Não! Você tem coisa para fazer. Você para porque você quer conectar com Deus. Por que você vai à escola sabatina? Não só você estuda, mas você vai à escola sabatina. Você quer conectar com Deus. E então ele diz assim, tem esses 5 aspectos que você está vendo aí na tela, mas aí ele diz, o dízimo, e a gente pode agregar, a oferta não foi estudada nessa pesquisa, mas seguramente a gente pode agregar a oferta aí. O dízimo e a oferta seriam a sexta, o sexto hábito que me leva a conectar com Deus e me leva a amar a Deus. Muito interessante isso. Agora, o que a gente pergunta assim, será que essas 6 coisas estão relacionadas, essas 5 coisas estão relacionadas à dadivosidade espiritual por acaso, ou elas são partes integrantes do mesmo sistema? Realmente, a dadivosidade espiritual vai ligar o meu coração nas coisas de Deus. Olha o que disse Jesus na parábola do semeador. Quando os investimentos de coração estão aqui na terra e não no céu. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra de Deus, porém as preocupações desse mundo, trabalha muito, não tem tempo, precisa ganhar dinheiro, não tem tempo para estudar a lição, não tem tempo para fazer o culto com a família, né? Não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar. Então a fascinação das riquezas e as preocupações desse mundo faz o que com a palavra? Sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Então veja só, segundo a parábola do semeador, as pessoas são enganadas e angustiadas pelos cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Então, a pessoa se torna espiritualmente infrutífera. A palavra de Deus é sufocada. Vai na igreja, senta ali, aquilo entra, sai, não conecta. O sermão não me tocou hoje. Meu irmão, se a palavra de Deus não toca em mim, não me toca na minha casa, não tem sermão nesse mundo que me toca dentro da igreja. Eu preciso ser tocado em casa todos os dias para sábado eu chegar na igreja e receber o toque de Deus. Aí sim vai tocar alguma coisa, né? 1 João, olha o que diz a palavra de Deus, a primeira epístola de João. João diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Se eu amo o mundo, eu estou investindo no mundo, não estou investindo nas coisas de Deus. Então, o meu coração não está nas coisas de Deus, o meu coração está nas coisas do mundo. E se o meu coração está nas coisas do mundo, se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Eu posso estar na igreja ainda, mas o amor do Pai não está em mim. Isso é uma coisa séria, seríssima. Bom, amor às coisas do mundo implica em perda de visão espiritual, em perda do amor do Pai, a gente viu agora ali em 1 João 2, né? Em evasão do coração, meu coração se evadiu do céu, né? Não está mais ligado às coisas de Jesus. E claro, eu pode ser que ainda esteja dentro da igreja, mas sair é um passo. Vou estar em risco, são membros de alto risco de evasão da igreja, de saírem da igreja, porque estão dentro da igreja, mas o coração não está no céu, né? Eu preciso estar com o corpo dentro da igreja, mas o meu coração tem que estar no céu. E hoje eu estava pensando, né? Nesse tempo de pandemia aí e tal, tem gente que tem dificuldade de voltar para a igreja agora, né? Porque ficou assistindo cultos virtualmente, e eu inclusive também, né? E não era bom a gente assistir de casa, né? Mas a palavra de Deus diz que eu preciso estar lá dentro, eu preciso estar lá, né? As pedras que se friccionam contra as pedras, elas são buriladas, né? Elas são
melhoradas, porque essa fricção é muito importante. Então, essa é uma das razões pelas quais eu preciso estar junto com o povo de Deus. E outra razão é porque eu preciso trabalhar para Deus, como um exército organizado. Uma andorinha sozinha não faz verão. A gente tem que estar junto. Nossos recursos financeiros têm que estar juntos. E nós temos que estar juntos, marchando como um exército para a mesma direção, o mesmo alvo. Olha o que a palavra de Deus diz, Paulo está falando aqui, né, sobre o amor ao dinheiro, o desejo de enriquecer, e como isso afeta a minha vida espiritual. Veja só que interessante. Ora, os que querem ficar ricos, não é os que ficam ricos, hein? Presta atenção nisso. Não confunda, né? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha agora o verso 10. Diz assim: porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E olha agora a evasão da igreja. Olha só, quando tem amor ao dinheiro, olha o que Paulo fala. E alguns nessa cobiça se fizeram o quê? Desviaram da fé. Você percebe a ligação? Em vez de investir meus tesouros, né, onde a traça e a ferrugem não corroem, não consomem, eu estou investindo nas coisas da terra, meu alvo é ficar rico, meu alvo é ter um carro. Não tem problema ter carro novo, não tem pecado nisso, ter boa casa, não é errado isso, Jesus nunca falou que isso é errado. O problema é quando isso é o alvo da minha vida, quando é isso que eu vou perseguir, acima de tudo, prejudicando minha comunhão com Deus, né? Como resultado disso também não tenho amor a Deus, eu não invisto meu tesouro nas coisas celestiais. Então, alguns nessa cobiça se desviaram da fé, a si mesmos se atormentaram com muitas dores, né? Um resuminho aqui disso que Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 a 10. Então, esse amor ao dinheiro afoga os homens, o desejo de enriquecer afoga os homens na ruína e perdição. É a raiz de todos os males. Eu quero pedir você que preste atenção e guarda para você esse pedacinho aqui, porque Ellen White vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Paulo está dizendo aqui que o amor ao dinheiro não é só a raiz de males materiais, é a raiz de todos os males. Ou seja, se a gente pegar Paulo pela palavra, a gente deve pegar a Bíblia pela palavra, né? Então, até adultério vem disso também. Outros males vêm disso, porque essa é a raiz de todos os males. E Paulo fala que algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé. Então, isso me fala, é ou não é um fator de risco de evasão da igreja, de a pessoa abandonar os caminhos de Deus? Olha agora o que diz Ellen White. O devotamento a ganhar dinheiro. O que é devotamento a ganhar dinheiro? Minha devoção da minha vida é ganhar dinheiro. A coisa que eu durmo pensando, não durmo pensando em como me aproximar de Cristo, como ser amigo de Cristo, como caminhar com Ele, como andar com Ele, como ser transformado, como receber a nova natureza, como entender melhor o sacrifício de Cristo na cruz, como orar pelos meus irmãos, né? Como me tornar uma pessoa mais útil para servir a Jesus. Não. Isso não é o meu pensamento. Meu pensamento é como eu vou ficar mais rico, e como eu vou ostentar mais, e como eu vou mostrar que eu sou uma pessoa poderosa, inteligente, que fiquei rico, guardo dinheiro sem investir, tararara. Meu coração, tudo aqui nessa terra, e nada no reino dos céus. E aí, quando Deus me enriquece, né, quando Deus me dá recursos, aquilo que era para ser uma bênção acaba sendo uma grande maldição, porque está incrementando, aumentando o meu gosto pela terra, pelas coisas dessa terra e não pelas coisas do céu. Quando deveria ser o contrário. Lembra que Ellen White diz que como que a gente vence a cilada? Se a gente cumprir o dever, né? Cada vez que Deus me abençoa, cada vez que eu recebo alguma coisa, cada vez que eu acho um dinheiro na rua, cada vez que alguma coisa pinga na minha conta bancária, né? Meu Deus que está me dando. Não são os homens, é meu Deus. Então eu vou devolver para Ele. Então meu coração está sempre olhando para Ele, que é Ele que está me dando. Então eu estou confiando nele. Ele me deu uma vez, Ele pode me dar de novo. Isso aumenta o meu amor por Ele, aumenta a minha relação com Ele. Agora, se a devoção ao ganho, ela mata a espiritualidade, como é que eu posso reconhecer na igreja, né,
sem assim um julgamento, que aquele irmão ali é devotado ao ganho, olha lá, né? Como que eu posso, sem exercer assim um juízo impróprio, eu posso reconhecer o devotamento ao ganhar dinheiro primeiro na minha vida e essa condição de morte espiritual? E se eu sou um líder da igreja, eu estou sob obrigação diante de Deus de estar zelando pela vida espiritual dos meus irmãos. E aí a pergunta que essa apresentação levanta é: será que a infidelidade financeira, infidelidade nos dízimos, na oferta, seria uma evidência de morte espiritual? Eu quero mostrar algumas coisas para você. Olha o que Ellen White diz. Lembra que eu falei para você segurar aquela informação quando Paulo fala assim que o amor é a raiz de todos os males? Você lembra? Agora veja esse texto aqui. Testemunhos, volume 1. Ellen White diz assim: aquele que retém de Deus aquilo que ele lhe emprestou, claro que ela está falando do quê? Ela está falando de dízimo e oferta. Aquele que retém de Deus aquilo que ele lhe emprestou será infiel a todos os respeitos nas coisas de Deus. Minha gente, eu pensei, eu vou gastar um tempinho nessa citação aqui. Para mim, a citação é muito importante. Porque eu fico pensando, quando eu estou sentado aqui nesse lugar que é o escritório da minha casa, que eu estou sentado aqui para calcular meu dízimo, meu pacto, nem a minha esposa sabe quanto eu ganho. Ela não é porque eu fico escondendo, ela não se interessa para isso, né? Ela tendo o cartão de crédito na mão dela, não quer nem saber quanto é que eu ganho, né? Então, mas ela não está interessada em saber todo mês, fala aí quanto é que você está ganhando. Não, ela não sabe. Ninguém sabe. Que não tem um que ganha exatamente os mesmos centavinhos. Então, na hora que eu sento aqui para calcular meu dízimo, eu tenho que pensar numa coisa. Será que eu creio que tem um ser lá no céu que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas? Estou eu vivendo na presença dele? Ou eu estou tentando, como Caim, imaginar que eu posso esconder coisas de Deus, né? Onde está teu irmão? Não sei, sou eu o guardador do teu irmão. Ele tinha ido tão longe de Deus que ele já estava achando que Deus não sabia que ele tinha matado o irmão dele. Você vê? Sonso, né? Muito sonso. E às vezes a gente, na calcular o dízimo, imagina assim que Deus não está vendo, né? Então, eu tenho que decidir cada vez se eu ainda creio na existência de Deus, se eu ainda creio na confiabilidade desse livro, que é a palavra de Deus, se eu creio na onisciência de Deus, que Deus sabe todas as coisas. Então, na hora de eu fazer o meu cálculo, não é uma coisa simples, tem uma coisa muito complexa que ocorre lá dentro da minha mente. E se eu não tiver com a minha vida direita com Deus, ainda que eu devolva o dízimo, pode ser que eu devolva como devolveram Ananias e Safira. Tem gente que devolve um dízimo hipotético só para manter as aparências na igreja, né? E pode ser que alguns de nós aqui tenhamos essa tentação, né? Porque eu estou devolvendo para a igreja, porque lá na igreja vão saber, então eu quero ter um cargo na igreja. Mas não é nada com Deus. É com a igreja, é com as coisas aqui de baixo. Esse dízimo não presta para nada para a minha vida eterna. Ele não serviu de exercício espiritual para me conectar com Deus. Então, aquele que retém de Deus aquilo que ele lhe emprestou vai ser infiel em todos os respeitos nas coisas de Deus. Você começa sendo infiel no dízimo na oferta, mas vai levar a outras infidelidades. Porque se eu não acho que Deus está vendo, eu vou ficar olhando para outras mulheres na rua, eu vou olhar sites pornográficos, não tem ninguém me vendo, escondido, né? Eu apago todos os sinais, os traços de que eu estive olhando esse tipo de coisa, eu vou estar ali. Quando eu estou viajando, quando eu estou sozinho, eu posso comer coisas que ninguém come, eu posso beber meu cafezinho lá, não está ninguém me vendo, eu posso tomar meu vinhozinho, eu posso fazer minha coisinha. Então, quem retém de Deus aquilo que ele lhe emprestou, vai ser infiel a todos os respeitos nas coisas de Deus. Isso é um assunto muito sério mesmo. Então, a infidelidade, ela tem um desenvolvimento gradual. Ela começa com a devoção ao ganhar dinheiro. Me torna uma pessoa espiritualmente morta. Depois ela me leva a todos os tipos de infidelidade imagináveis. Aí ela me leva à apostasia. E só lá no final, quando já está longe o negócio, é que a pessoa sai da igreja. Agora, como que a gente pega essas pessoas? Como que a gente ajuda essas pessoas nos primeiros momentos dessa escada descendente, né?
né? Como é que eu imagino, se eu sou um pastor, se eu sou um ancião da igreja, que alguém pode estar devotado a ganhar dinheiro com prejuízo da sua vida espiritual, com prejuízo do seu crescimento em Cristo? Olha essa estatística interessante que foi divulgada pela Divisão Sul-Americana. Ela é interessante, mas ela é triste. Você sabe que entre 2015 e 2017 saíram da igreja na Divisão Sul-Americana ao redor de 1.300.000 pessoas. E eu gosto da Igreja Adventista. A Igreja Adventista é uma igreja séria, porque outras igrejas não revelariam isso. O fato de revelar isso está dizendo que nós queremos descobrir qual a razão e estamos querendo trabalhar nisso. E a Divisão Sul-Americana foi atrás disso, estudou essas pessoas que se afastaram da igreja, saíram da igreja entre 2015 e 2017. Elas descobriram que, e ali no primeiro gráfico, que 86% dessas pessoas não tinham registro de dízimo nos últimos 3 anos antes de sair da igreja. E 91%, agora nesse que está aqui bem em cima de mim, né? 91% das pessoas que se afastaram da igreja não tinham nenhum registro de oferta. Será por acaso isso? Será que isso é por acaso? Né? Esse grupo que se afastou da igreja, quase nenhum deles devolvia dízimo. E quase nenhum deles dava oferta. Veja o que diz Jesus sobre a estratégia para a retenção do coração no seu reino. Jesus diz assim, Ellen White diz, né? A cada depósito feito, cada vez que eu devolvo meu dízimo, cada vez que eu devolvo minha oferta, tornar-se-ão mais ligados à causa da verdade presente. Claro, Jesus falou isso. Esse é o princípio de Jesus dito em outras palavras, né? Onde estiver o vosso tesouro, ali vai estar o vosso coração. Outro lugar, Ellen White diz, o próprio ato de dar expande o coração do doador e o une cada vez mais ao Redentor do mundo. Agora, por outro lado, olha esse texto. Esse texto poderia ter uma tradução um pouquinho mais acurada para o português. O original, em português, está assim, negar a Deus, mas se você pegar o original em inglês, o sentido é reter de Deus, não negar a Deus. Ela diz lá, então, reter de Deus sempre traz maldição. Não é negar, é reter. Reter de Deus sempre traz maldição. Porque a prosperidade espiritual está intimamente ligada à liberalidade cristã. Eu estou falando agora para aqueles que estão estudando o crescimento de igreja. Se você está estudando o crescimento de igreja, você não pode deixar de lado esse aspecto da liberalidade. E a Ellen White está dando uma dica aqui para os estudiosos de crescimento de igreja. Ela está dizendo aqui que a prosperidade espiritual e, consequentemente, o crescimento da igreja está intimamente ligada à liberalidade cristã. Igrejas que são liberais vão ter prosperidade espiritual. Igrejas que não são liberais não terão prosperidade espiritual. Você já pensou que coisa séria? E eu, durante muitos anos, não falei sobre isso. Eu fui pastor distrital há muitos anos, eu tinha todo cheio de 5 dedos para falar sobre isso. Não vou falar sobre isso, os irmãos vão achar que eu estou querendo ganhar dinheiro para a igreja, etc, etc. E eu não tinha essa visão, não tinha essa compreensão que eu tenho hoje. Né? Hoje eu falaria de maneira clara, hoje eu tenho falado no meu pequeno grupo, tenho falado de maneira clara, onde eu vou tenho falado de maneira clara, não tenho vergonha alguma de falar, porque eu sei que falar sobre esse assunto pode significar vida ou morte, bênção ou maldição. Então eu quero falar, eu quero que o sangue dessas pessoas não caia sobre mim. Olha o que Ellen White diz, ainda sobre o assunto de crescimento de igreja. Ela diz, as igrejas mais sistemáticas e liberais em sustentar a causa de Deus são espiritualmente as mais prósperas. Está muito clara essa ligação. Falta alguém fazer um estudo agora de campo para mostrar no estudo o que Deus está dizendo aqui através da revelação. Né? Que a liberalidade em sustentar a causa de Deus está diretamente relacionada à prosperidade espiritual e, consequentemente, ao crescimento de igreja. Né? E olha o que ela diz aqui, parece ainda mais claro. Na obra de transmitir os dons celestiais estão a vida e o crescimento da igreja. Aqui ela está falando, usando as palavras crescimento de igreja. Você quer crescimento de igreja? Você tem que pensar nisso. Você tem que pensar na dadivosidade financeira e espiritual. Né? Essa dadivosidade financeira e espiritual ela está altamente relacionada ao crescimento da igreja e à prosperidade espiritual.
E a gente espera que isto aumente as taxas de retenção de membros, de conservação de membros. Mas a ausência de dadivosidade espiritual, financeira, é um indicador de apostasia. Então, agora, eu quero conversar com tesoureiros de igreja, eu quero conversar com pastores de igreja e com aqueles que têm acesso aos relatórios financeiros da igreja. Nunca mais olhe para esses relatórios sob um aspecto financeiro apenas, mas olhe ali com a cruz nos seus olhos, não com o cifrão nos seus olhos, mas com a cruz nos seus olhos, porque ali estão a vida e a morte de pessoas. Se você vê um padrão consistente de infidelidade, de não devolução de dízimo por parte de pessoas que têm renda, você pode saber que ali tem materialismo, ali tem amor ao mundo, e abandono da igreja é apenas questão de tempo. E essa é a luzinha vermelha que acende no boné. Você pode ir atrás e fazer visita e orar e jejuar e clamar e conversar com essas pessoas para que o sangue delas não caia sobre você no dia do juízo. Pode ser que algumas delas vão dizer, por que você não me avisou? Claro que a gente não pode falar de qualquer jeito, não é chegar assim e dizer, você é ladrão, está roubando lá, Malaquias diz que me roubam. Tá. Não é desse jeito. Tem jeito de você fazer visita, tem jeito de você amar as pessoas. Quando elas verem o coração, o amor nos seus olhos, a cruz de Cristo nos seus olhos, elas vão ouvir você, elas vão ver que você não está querendo parecer um santarrão, uma santarrona, né? Olha como eu sou santo, eu sou dizimista, você é um pobre pecador que não devolve o dízimo e eu estou aqui para ensinar você, né? Ixi, olha, aí piora, né? A emenda é pior que o soneto. Então, não é nada disso. Deus precisa dar amor a você. Mas quando você analisar os relatórios financeiros da igreja, você precisa ver pessoas que estão ali entre a vida e a morte e trabalhar por elas e tomar elas no seu colo espiritual e dizer, meu Deus, o que eu faço para ajudar as pessoas a enxergar a situação delas? Como é que eu organizo o culto da minha igreja de tal maneira que as pessoas entendam que o momento de dizimar e ofertar é um momento de adorar a Deus? E como é que eu ligo, através das músicas, das orações que são feitas nesse momento, como é que eu ligo o coração das pessoas com Deus? E depois disso eu posso secundar através das minhas visitas. Eu vou fazer visitas a essas pessoas, vou ter um programa de visitação na minha igreja, ajudando as pessoas a entenderem isso. Eu espero que Deus abençoe ricamente a você e ajude você a ser um servo dele. Você não está aqui por acaso. Você não ouviu essa apresentação por acaso. Você está aqui porque Deus chamou você. E Deus quer usar você para tirar pessoas do fogo da fogueira, salvar pessoas enquanto há tempo. Deus abençoe você ricamente e obrigado por você ter participado desse curso. Eu vou estar orando para que você aplique os conhecimentos que você adquiriu aqui para a honra e glória de Deus. Que bênção, pastor, mais uma vez aí, foi uma alegria lhe ouvir e através do senhor perceber que Deus falou no nosso coração. Alguns abraços aqui, pastor, o povo está agradecendo muito aqui a mensagem, agradecendo muito a instrução. Um abraço aí para Eliane, um abraço para Marli, para a Leia, para o Marcos Cardoso, um abraço para o Marcos Gomes da Silva. Marcos, daqui a pouquinho a gente está chegando em Ji-Paraná, tá? Dia 19 de novembro, aí, junto com o pastor Luiz Gonçalves, vai ser uma bênção, um abraço em vocês. Aliás, feliz aniversário para sua esposa. Ele colocou aqui, pastor Marcos, que o bolo de aniversário da esposa estava chegando, perguntando se alguém queria um pedaço, né? Então, aí, amigo, feliz aniversário para a esposa. Pastor Marcos, muitas pessoas agradecendo aqui a mensagem, muitas pessoas aqui dizendo que a mensagem tocou o coração, ajudou, auxiliou. Algumas perguntinhas rápidas, pastor Marcos Bonfim, para nos ajudar, para ajudar aqui o povo que está acompanhando. Pastor, o senhor falou muito sobre a importância de amarmos a Deus, nos ligarmos a Deus, né? Agora, a pergunta é a seguinte, como é que eu faço para amar menos as coisas, né? Na prática, como é que eu faço para diminuir a afeição nas coisas, ou das coisas, né? Impossível. Esse caminho não dá certo. Você não consegue diminuir a afeição pelas coisas, você só consegue aumentar a afeição por Deus. Quando você aumenta a afeição por Deus, a afeição pelas coisas vai diminuir, mas você começa pelo outro lado, você começa aumentando a afeição por Deus. Como é que você aumenta a afeição por Deus? Primeiro, você tem que reconhecer que você não consegue aumentar a afeição por Deus. Se não é a obra do Espírito Santo no seu coração, você não ama a Deus. Como é que um pecador vai amar a Deus, né? A gente não ama a Deus, a gente vai na igreja porque eu quero ser abençoado, uma série de coisas, não tem amor a Deus. Amor a Deus vem com a ação do Espírito Santo. Segunda coisa, eu preciso desenvolver
hábitos e rotinas que desenvolvam hábitos de me ligar com Deus. Coisa regular. Tem pessoa que depende muito da espontaneidade. Não funciona para desenvolver amor. Nem nas relações humanas, nem na relação com Deus. Você não pode depender só da espontaneidade, não. Você tem que ter hora marcada para amar. Isso é com o casal e é com Deus também. Então, é hora de acordar para ler minha Bíblia, para orar, culto da família, ir na igreja, meu pequeno grupo, trabalhar para Deus. Se eu não lavar a louça para minha esposa, se eu nunca levar um lixinho para fora, se eu nunca der uma mão para ela, eu vou amar a minha esposa? Não, você é um terrível egoísta. Só penso em mim. Então, amor é você também fazer coisas pela pessoa. Então, eu tenho que trabalhar para Deus, tenho que dar estudo bíblico, eu tenho que fazer isso. Tudo isso ajuda no meu amor para Deus. Quanto mais eu invisto nas coisas de Deus, mais amor cresce. E agora, nessa apresentação, a gente vê que eu preciso investir meus tesouros, meus recursos, porque onde está o meu tesouro, aí vai estar meu coração. Então, quanto mais eu invisto nas coisas de Deus, isso diz para mim que o meu coração está querendo chegar lá. Isso é muito importante. Então, se eu quero amar menos as coisas, tem que amar mais a Deus, né, pastor? A direção é essa. Bênçãos, meu pastor. Pastor, então, diante do que nós ouvimos, se eu não estou, na verdade, né? Se eu não estou dizimando, ofertando, isso significa que eu estou num caminho de, quem sabe, apostasia, estou me distanciando de Deus? Seria isso? Depende. Se você tem renda, sim. Se você não tem renda, não. Mas se você tem renda, bom, eu posso pensar que pode ser que tenha alguém que ainda não estudou o assunto do dízimo, não entendeu o assunto, não teve ninguém que chegou, explicou, sentou, abriu a Bíblia, explicou. E alguns de nós estão dando estudos bíblicos assim muito rasos, né, que não inclui o assunto do dízimo, não inclui o assunto do pacto. Eu vou assustar a pessoa. Ellen White diz que quando a pessoa não recebe esse estudo do primeiro ensinador, do primeiro professor da Bíblia, quando outra pessoa vem ensinar, ela fala assim, agora isso aqui está inventando. O meu primeiro lá que me ensinou não me falou nada disso, não. Isso aqui é invenção. Esse cara aqui é fanático, é radical, não vou atrás dele não, porque não aprendi lá do começo. Ellen White fala isso. É terrível quando a primeira pessoa que ensina assim, marromeno, né? Que a gente fala, marromeno, assim, né? Só para dar um banho para batizar. Isso é muito complicado. Então, precisa alguns podem não estar devolvendo o dízimo porque não sabem, mas eu acho que são poucos na igreja. A maioria das pessoas sabe. Então, se eu sei, eu estou tendo renda, por que eu não estou devolvendo o dízimo? Não confio em Deus. Eu tenho medo que vai faltar. Meu Deus é muito pequeno. O Deus que eu sirvo é um Deus muito fraquinho. Ele não consegue me sustentar se eu devolver o dízimo. Não creio em milagres. Não creio na Bíblia. Não creio nas promessas da Bíblia. Revela uma série de coisas a meu respeito. Né? Claro que a gente não fala desse jeito que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui para nós, aqui no nosso grupinho aqui. Quando a gente vai conversar com uma pessoa, a gente não conversa desse jeito que eu estou falando aqui. Né? Mas é a verdade isso. Pastor, é possível ter muitos recursos, mas ter assim a afeição no lugar certo, ou amar a coisa certa? Claro, você vê vários exemplos na Bíblia. Você vê exemplo de gente que não tinha nada e estava afeiçoando no lugar errado, como Ananias e Safira, que eu acho que tinha um terreno só na vida e acabaram pondo o coração nas coisas da terra. E você vê Abraão, homem riquíssimo, coração completamente nas coisas de Deus. Você vê Jó, um homem riquíssimo, coração completamente nas coisas de Deus. Você vê Davi, um homem riquíssimo. Você vê José de Arimateia, você vê Nicodemos, você vê vários exemplos na Bíblia de pessoas assim que tinham recursos, mas o coração estava no lugar certo. Lembra que Ellen White falou, se você cumprir o seu dever, não vai ter risco. Deus pode dar recursos para você. Quando você se torna um cano, que está aberto dos dois lados, aberto para receber e aberto para sair. Então vai ter sempre água fluindo nesse cano. Ellen White usa essa figura, né, do cano. Sempre vai estar fluindo bênçãos de Deus por ali. Eu sou só um cano. Você fechou o cano, para de entrar bênção aqui em cima. Pastor, abençoadas orientações, muito, muito obrigado. O que o senhor diria aí de últimas palavras, fechando não só esse momento, mas fechando aí esse curso, né, tão abençoado, aí esse curso cheio de instrução, inspiração, esse movimento que nós tivemos aí, Mordomia é um discipulado. Essas últimas palavras aí para todos esses alunos que estão acompanhando e bebendo dessas informações. Pastor Charles, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no fim do fim. Nós não sabemos mais quanto tempo nós vamos estar aqui nessa terra. Agora chegou a hora da gente fazer o dever de casa e chamar outros para fazerem a mesma coisa.
né? Jesus está chamando a gente, agora é o momento. Eu tenho, só rapidinho, nós vamos terminar, mas a luta que foi para mim há uns meses atrás, há um ano e pouco atrás, aumentar a porcentagem do meu pacto. Foi uma luta selvagem dentro de mim. Mas quando Deus me levou finalmente a aumentar um pouquinho a porcentagem do pacto, isso foi para mim uma mensagem para mim mesmo, que eu estou crendo que Jesus está voltando. Eu estou crendo que não adianta mais eu juntar muita coisa aqui. Então, isso fala para mim mesmo, né? E me ajuda a colocar minhas afeições lá. Eu tenho que, quando eu não tenho mais segurança aqui na Terra, minha segurança vai toda para lá. Eu tenho que depender do Senhor. Em vez de eu juntar dinheiro para minha aposentadoria, eu tô resolvendo a juntar em outro lugar e esperar desse outro lugar o que o Senhor vai fazer. E eu convido você que está participando desse seminário, desse curso, a dar o pulo. Tem que dar o pulo. A gente tem que dar o pulo. Saber que tem alguém segurando a gente lá do outro lado. Bênçãos, muito obrigado, pastor Marcos Bonfim, muito obrigado, mesmo pela disponibilidade, pela mensagem, né? Deus tem lhe usado muito, mais uma vez nessa noite usou e nos ajudou aí a nos aproximarmos dele. Que Deus continue cuidando do senhor e do ministério aí que o senhor exerce nesse desafio, como disse o pastor Josana, tão amplo. Muito obrigado, pastor. Abraços aqui, abraços mais para todos que estão nos acompanhando, abraço para Andrenise. Andrenise diz aqui, ó, eu já completei 100% do curso, parabéns aí, tem muitos completando aí, concluindo o curso. Abraço para você, Carlos Pita aí, EDMC, distrito de Cosme Farias, Bahia, ó, abraço em vocês.